Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Ponha uma porta na lateral e faça 3 andares, o de baixo, o do meio e o de cima. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. E hoje temos uma exploração profunda pela frente, não é? Sem dúvida. Bem, imagine passar décadas a fio a construir um navio colossal, um monstro de 140 metros de comprimento. E no meio de terra seca. Exato. A quilómetros de distância do mar mais próximo. Um navio, repara, sem leme, sem velas, sem motor. E baseando todo esse imenso esforço, tanto físico como financeiro, numa previsão meteorológica para um evento catastrófico que nunca ninguém viu acontecer na história da humanidade. É um cenário quase absurdo, à luz da razão humana. Completamente. E é exatamente essa a nossa missão nesta análise de hoje. Vamos mergulhar detalhadamente no texto do livro de Gênesis, no capítulo 6, focando-nos nos versículos 14 a 16. O nosso grande objetivo aqui é focar num tema central, que é a fé em ação. Certo. A proposta não é, de todo, olhar para a Arca de Noé como aquela história infantil simplista, com girafas a espreitar sorridentes por uma janela redonda. Pois, essa imagem que todos temos na cabeça. Nem mais. Queremos encará-la como um autêntico manual prático de obediência e de arquitetura divina. Para isso, vamos apoiar-nos no texto hebraico original e cruzar dados com comentários de estudiosos de peso, como Ellen G. White, Gerhard von Rad e o John H. Walton. O tom que devemos estabelecer logo desde o primeiro minuto é que esta passagem bíblica está muito longe de ser um mero manual de carpintaria antiga. Sim. É muito mais do que isso. Estamos, na verdade, perante um dos registros técnicos e de engenharia mais precisos de todo o livro de Gênesis. É uma declaração teológica profunda sobre o que significa materializar a obediência no presente, Construindo algo real. Exatamente. Com base numa promessa que só o futuro longínquo irá confirmar. E o que vamos perceber hoje é como o material físico exigido reflete verdades espirituais imutáveis. E antes de começarmos a analisar a biologia da madeira ou, sei lá, as leis da física por trás das medidas da arca, temos de perceber claramente o que é que foi pedido. Claro, o texto base. Se lermos o texto bíblico, a instrução divina soa mais ou menos assim. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás com betume por dentro e por fora. O comprimento será de 300 côvados, a largura de 50 e a altura de 30. Farás uma janela a um côvado do teto, colocarás uma porta na lateral e farás andares baixo, médio e alto. Ok, vamos dissecar isto. Vamos a isso. Receber estas instruções é assustador. Para quem nos ouve, imaginem a receber na vossa casa um daqueles móveis complexos em dezenas de caixas planas para montar. O clássico pesadelo da mobília. Pois, mas o manual tem milhares de passos. Está escrito numa língua projetada para o futuro. Não há qualquer parafuso extra. E o pior de tudo? O risco de falhar. Sim. Se houver uma falha mínima na integridade estrutural do passo 4, não ficam apenas com uma estante torta na sala. Toda a família morre afogada. A pressão brutal não está apenas na montagem mecânica, mas em confiar totalmente no arquiteto do manual. O que é fascinante aqui é começar pela própria palavra que define este projeto, porque o hebraico não deixa nada ao acaso. Pois não. Que palavra é usada no original? No texto original, a palavra utilizada para esta construção colossal é teva. Nós, na tradição ocidental, traduzimos quase sempre como arca ou barco. Certo. Contudo, se fizermos um rastreio linguístico, este termo tevá só aparece em 2 contextos incrivelmente específicos em todo o Antigo Testamento. 2? Apenas 2? Apenas 2. Um é aqui para descrever o meio de salvação da família de Noé. O outro contexto ocorre dezenas de capítulos mais à frente, no livro de Êxodo.
Ah, já sei onde queres chegar. É exatamente a mesma palavra usada para descrever o frágil cesto de palha revestido a pesos, Onde o bebé Moisés é colocado no rio Nilo. nem mais, pela sua mãe, numa tentativa desesperada de o salvar do faraó. Mas espera aí. Deixa-me fazer o papel de advogada do diabo, por um momento. Ou de cética, vá. Quem nos escuta pode estar a pensar que um crítico literário argumentaria que o autor do livro de Êxodo copiou preguiçosamente a palavra para dar a Moisés um ar mais heroico. Tipo um atalho literário. Intencionalidade teológica tremenda. Como assim? Em ambos os casos, quer seja o massivo navio de madeira de Noé, quer seja o minúsculo cesto do bebê Moisés, a teva define um instrumento de preservação providenciado exclusivamente por Deus. Ou seja, a ligação não é o tamanho. Exato. A característica unificadora é que nenhum deles é um barco no sentido tradicional. Falta-lhes o elemento central da autonomia humana na navegação. Sim, e isso liga-se com um detalhe que reparei no texto. Há um silêncio gritante nas instruções. O que falta? Não há qualquer menção à construção de um leme, não há mastros, velas, sistema de propulsão. Um navio normal é concebido para ir de um ponto A para um ponto B através da perícia humana. Pois, e a arca não. A arca, não. Foi feita unicamente para flutuar e preservar. E a mecânica mental disto é assustadora. Noé constrói o invólucro para a sua família, mas nunca lhe é dado o volante. Fica totalmente à deriva. Completamente dependente das correntes. Ele entrega a direção na totalidade. Mas isso leva-me a uma questão. Se a direção está nas mãos de Deus, por que a obsessão com a precisão matemática? Por que não dizer apenas faz uma caixa gigante de madeira bem estanque? Bem, a precisão matemática é exigida porque a gravidade e a física do total da água em movimento continuariam a operar. Deus não suspendeu as leis da física. Ele preparou Noé para resistir a elas. Exatamente. As instruções detalham 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. O côvado hebraico, a medida amma, baseava-se na distância do cotovelo à ponta do dedo médio de um homem adulto. O que dá mais ou menos o que em metros? Cerca de 45 a 50 centímetros. Feitas as conversões, estamos perante uma embarcação com cerca de 140 metros de comprimento. Uau! 140 metros? E 25 de largura, por 15 de altura. É aproximadamente a área de um campo de futebol e meio, com a altura de um prédio de 5 andares. É impressionante. Mas a genialidade arquitetónica não está apenas no volume. A relação do comprimento para a largura é rigorosamente de 6 para 1. E como é que uma proporção de 6 para 1 se traduz na prática? Num cenário de ondas montanhosas no mar aberto, qual é a vantagem? É aqui que a engenharia naval entra em cena. Engenheiros modernos, utilizando testes em tanques de simulação avançada, confirmam que a proporção exata de 6 para 1 proporciona um equilíbrio hidrodinâmico perfeito. Para estabilidade passiva, certo? Sem dúvida. Num oceano em tempestade, a principal ameaça a uma embarcação à deriva não é afundar por perfuração, é capotar. O movimento de rolamento. Pois virar ao contrário. Com esta proporção, a arca não corta a água com um formato aerodinâmico afiado. Não precisa de velocidade. A secção transversal retangular mantém o centro de gravidade extremamente baixo. Uma capacidade natural de autoadriçamento. Exato, sem nunca passar do ponto de não retorno. Ou seja, milénios antes de existirem testes informáticos ou simulações de stress, o teste já continha o algoritmo perfeito para a sobrevivência marítima. É fascinante. Mas a física das proporções de nada serve se o material for fraco. E por isso as instruções focam-se num material altamente específico. A ordem foi usar a madeira de gopher, a de Seeghofer, no original. A química desta madeira é vital aqui, não é? Completamente. Não foi uma escolha de conveniência. Foi uma escolha de engenharia dos materiais. O consenso histórico e a botânica da antiguidade apontam para o cipreste europeu. O cipreste? Sim. E a seleção do cipreste é uma decisão biológica engenhosa. A nível celular, esta madeira é extraordinariamente rica em óleos naturais e resinas densas que agem como repelente biológico. Protege contra a umidade. E é altamente resistente à putrefação por fungos e praticamente imune a insetos. Civilizações antigas usavam o cipreste para construir portas de templos e os sarcófagos dos faraós porque a madeira recusa-se a apodrecer. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando aliamos esta engenharia à perspectiva da escritora Ellen G. White, na obra Patriarcas e Profetas, ela sublinha que a sabedoria humana da época seria por si só
completamente incapaz de conceber uma máquina de sobrevivência tão resistente. Construir um navio de 140 metros inteiramente em madeira é um pesadelo logístico. A força de torção das ondas, Faria uma estrutura de madeira comum simplesmente estalar ao meio. sem dúvida. A flexibilidade estrutural combinada com a resistência química prova que o Criador foi o arquiteto supremo e o engenheiro de materiais. Noé atuou apenas como o construtor executivo. Isto levanta uma questão importante sobre a própria execução do projeto no dia-a-dia. O trabalho no terreno. Pois, ter a planta de engenharia é uma coisa. Levantar-se todos os dias e executar essa planta à vista de toda a gente é algo muito diferente. O esforço braçal exigido para abater ciprestes, arrastá-los, serrar pranchas e encaixá-las durante décadas sob um céu azul é brutal. O desgaste psicológico deve ter sido esmagador. Estar a martelar estacas para um transatlântico no meio de campos secos devia parecer uma piada de mau gosto. Uma declaração de insanidade clínica para quem assistia. Cada golpe de martelo ressoava como um som provocativo. Era pregar um sermão visual todos os dias. E o cansaço acumulado seria o suficiente para fazer qualquer pessoa questionar a revelação e abandonar tudo. Claro. E para contextualizarmos essa pressão sociológica, o estudioso John H. Walton traz uma observação fascinante sobre o mundo antigo do Médio Oriente. A cultura da antiga Mesopotâmia também estava preenchida com narrativas míticas sobre grandes inundações. É excelente tocar nesse ponto, porque alguém que ouve isto pode pensar que a narrativa de Gênesis é apenas uma cópia editada desses mitos regionais. Essa é a armadilha de comparar apenas a superfície. Walton clarifica uma diferença radical. Nos mitos da Mesopotâmia, os deuses decidem afogar a humanidade por razões triviais. Tipo fazerem demasiado barulho. Sim, perturbavam o sono divino. Não há moralidade na destruição. E o sobrevivente fala-o através de truques, enganando os deuses ou fugindo em pânico absoluto. Instinto de sobrevivência puro. Gênesis contrasta frontalmente com isso. O dilúvio é uma resposta à profunda corrupção moral. E Noé não foge em pânico, ele obedece. Há uma estrutura calma, um projeto ordenado como resposta à desordem violenta. E essa ordem estrutural reflete-se fortemente na instrução química do cofre, o betume ou piche. A ordem de Deus era revestir a arca com piche por dentro e por fora. A dupla proteção. Exato. Isto fascina-me imenso pela aplicação prática na nossa saúde mental hoje. Para quem nos ouve neste momento e que se sente a afogar no mar de exigências, pressões ou num ambiente tóxico, existe um conforto psicológico nesta imagem do selo duplo. Vai muito além da impermeabilização técnica. Tem um significado profundo. Ensina-nos que é estruturalmente possível existir imerso num ambiente caótico sem permitir que esse mesmo caos se infiltre e polua o nosso interior. É a linha da demarcação. Se ligarmos isto a uma perspectiva mais ampla, o Dume Quente penetrava nas fissuras. Do ponto de vista teológico, cria uma fronteira inquebrável. O julgamento fica lá fora e a vida fica protegida do lado de dentro. O exterior não dita o interior, mas pensa nisto de forma lógica. Como é que era possível sobreviver dentro dessa caixa hermética? Toneladas de provisões e animais num espaço fechado. O texto menciona a divisão em 3 andares. Como é que isso resolvia a vivência? A configuração em andares Tachim, Shenim e Shelishim, ou seja, inferior, médio e superior, era a espinha dorsal. O peso maior, animais grandes e água, tinha de ficar no fundo para atuar como lastro e manter a estabilidade. Sim, a física dos pesos. Mas, além disso, o teólogo Gerhard von Rad argumenta que a arquitetura dos andares funciona como uma contrapartida direta à própria criação do mundo. Uma contrapartida à criação. Estás a dizer que recria o processo criativo. Precisamente, antes da criação, a Terra estava num estado de caos e vazio. O ato criativo foi primariamente separar luz das trevas, dividir as águas, organizar domínios para aves, peixes e animais. E o dilúvio é o inverso disso. Exato. O colapso dessas fronteiras. Exato. O regresso ao caos oceânico primordial. Portanto, a arca, com os 3 andares meticulosamente divididos, atua como um fragmento flutuante dessa ordem criativa. Um microcosmos de vida organizada, que resiste à desordem. Essa imagem muda completamente a perspectiva. Passa de um bote de emergência para uma cápsula de preservação. E dentro dessa cápsula há um design arquitetónico incrível. O ponto de fuga visual, a janela, a Tsoar. Uma instrução muito específica. Sim. A instrução manda desenhar uma janela
a cerca de meio metro do teto, na parte mais alta. Não havia vigias laterais para observar as ondas. A nível de termodinâmica interna, os gases menos densos e o calor dos animais teriam a tendência de subir. A abertura no teto permitia uma extração constante desse ar viciado. Mas a genialidade transcende a ventilação. Num confinamento daquele grau, a tendência humana seria tentar ver a catástrofe lá fora, medir o perigo com os olhos. A restrição impedia que Noé fixasse o olhar na água suja. Forçava a postura física e espiritual. A única vista era olhar para cima, na direção do céu e da luz, lembrando que a salvação vem de cima. Então, o que é que isto tudo significa? Quando dissecamos meticulosamente esta engenharia, as resinas, o isolamento, a janela no teto, percebemos que o princípio transformador deste texto milenar é que a obediência e a construção têm de ocorrer muito antes de a evidência se manifestar. A chuva ainda não tinha caído quando ele aplicou a primeira camada de betume. Exato. A ação operou só porque a instrução foi dada. Essa obediência antecipada é o que torna a ação relevante hoje. Optar por perdoar, investir num padrão moral superior, pode parecer tão inútil quanto martelar estacas de madeira num campo seco. A sociedade vai olhar com a mesma zombaria. Mas a fidelidade silenciosa nos dias de sol é a única garantia de uma estrutura impermeável quando a tempestade chegar. E por isso, ao chegarmos ao fim, quero deixar uma reflexão. Passamos a vida maravilhados com a construção da arca e a paciência de lá estar dentro, mas pensem na coragem que foi exigida meses mais tarde. O momento de sair. Sim, a fé é absolutamente aterradora que obrigou Noé a abrir a porta lateral e a pisar um mundo devastado e vazio. Ter a audácia de sair daquela estrutura segura foi o momento de abraçar a imensa responsabilidade de começar um mundo novo do zero. Que arca invisível está a ser construída na vida de quem nos ouve neste momento, que atitude de fé e obediência diária está a ser exigida agora, prego a prego, prancha a prancha, mesmo que a chuva da confirmação ainda não tenha começado a cair. É uma meditação profunda para levarmos para o nosso dia-a-dia. Que cada um de nós encontre essa disciplina invisível para continuar a construir. Fiquem bem, mantenham os olhos na luz e continuem a martelar a vossa construção diária. Até à próxima!